Tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a gente dar continuidade no nosso estudo. Sou obrigado a dar o dízimo? Amém? Você está gostando do estudo? Como que está? Você está compreendendo? Está entendendo? Está tendo alguma dúvida? Para quem não me conhece, por aqui é Edmar Gomes, sou estudioso, teólogo, pastor. Estou aqui compartilhando vários estudos da Bíblia Sagrada para você, com o maior objetivo de que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, seja propagado para o Brasil e para o mundo. Amém? Então nós estamos abordando, para você que está chegando agora, eu convido você para ver o primeiro estudo que já está disponível aqui no nosso canal, para você compreender lá no início, né? O princípio, o porquê o dízimo existiu, né, naquela época. E nós vamos hoje para o nosso segundo estudo. Vamos aprender com base na Bíblia Sagrada, dando continuidade. Amém? Eu peço para você deixar o seu joinha, para você assistir esse vídeo até o final, para você estar compreendendo o nosso estudo, para você não ter dúvida. Amém? Para quando as pessoas vierem falar com você, você esteja preparado ou preparada. Mas eu já disse isso. Mas eu já conheço. Eu fico feliz que você já conhece. Mas compartilhe com outras pessoas que de repente eles não têm esse conhecimento. Amém? Vem comigo. Nós aprendemos no primeiro estudo o significado do dízimo. Amém? Eu deixo para você estar conhecendo o nosso primeiro estudo, que já está aqui disponível, para você compreender e a gente dar continuidade. E hoje, na atualidade, é comum a gente encontrar irmãos usando, utilizando, com base também na Bíblia Sagrada, o ensinamento do Malaquias, livro registrado no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, que assim diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Mas o meu maior intuito aqui é aprender com você o que é a casa do tesouro. Vamos aprender? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas vamos aprender com base na Bíblia Sagrada o que é a casa do tesouro. E eu convido você, nesta oportunidade, para você abrir a sua Bíblia no livro de Reis, no capítulo 6 do livro de Reis, lá no Antigo Testamento, O que é a casa do tesouro? Vamos aprender juntos, eu e você? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Então, o que é a casa do tesouro? Vamos aprender? 1 Reis, capítulo 6, versículo 5. E fez casas e janelas de vista estreita, e edificou em redor da parede da casa, câmaras em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim fez câmaras colaterais em redor. Então foi quando Salomão ele constrói o templo. Amém? Então, o que foi que aconteceu? Edificou em redor da parede da casa, câmaras em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim fez câmaras colaterais em seu redor. Amém? A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, a do meio de 6 côvados de largura, a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizera encostos para não travarem das paredes da casa. Então foi quando Salomão ele constrói o templo, e foram construídas também várias salas e câmaras foram construídas para os diversos fins. E nós podemos aprender aqui na Bíblia Sagrada para que era usada essas câmaras. E eu convido você
para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 40, versículo 44. E uma dessas câmaras construídas no templo do rei Salomão, ela era usada para qual finalidade? E fora da parte inferior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava a banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. Ou seja, essas dependências, por exemplo, eram usadas como abrigo para os cantores que apresentavam suas músicas. Compreende? Então, a Casa do Tesouro foram câmaras construídas durante a construção do Templo de Salomão, e ela era utilizada para diversos fins. Nesta oportunidade aqui registrada no livro de Ezequiel, ela era usada como abrigo para os cantores. Ela também foi usada por os guardas que ocupavam uma dessas câmaras, uma dessas salas. E eu e você podemos aprender. Então, essas câmaras eram usadas também pelos guardas. As câmaras, aquelas casas, usando um termo mais simples para a gente compreender, ali no Templo de Salomão, eram usadas também para os guardas. Nós podemos também aprender, um outro ensinamento também muito maravilhoso, também aqui no livro de Reis, segundo a Reis, no capítulo 11, versículo 2 e 3, que nós também vamos aprender outro ensinamento maravilhoso, que foi quando uma dessas casas, uma dessas salas, elas foram utilizadas como esconderijo para Joás. Reis 11, 2 e 3. Mas Josabete, filho do rei Jorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos dos reis, e os quais matavam. E a pôs ele, a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalha, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalha reinava sobre a terra. Compreende? Então, uma dessas câmaras, a Casa do Tesouro, também serviu de esconderijo para Joás. Também nós podemos encontrar um registro maravilhoso aqui no livro de Neemias, no capítulo 10, no versículo 38, onde está registrado que uma dessas salas, uma dessas câmaras, era usada como lugar onde o dízimo, que não era composto apenas de moedas, mas também de produtos agrícolas, eram entregues e guardados. Livro de Neemias, capítulo 10, versículo 38. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas traziam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da Casa do Tesouro. Ou seja, a Casa do Tesouro, como está registrado aqui no livro de Neemias, ela era utilizada, os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da Casa do Tesouro. Eu espero que você esteja compreendendo realmente o que é a Casa do Tesouro. O que é a Casa do Tesouro? Compreende? Eu acredito que você está compreendendo muito bem, com base nos ensinamentos aqui da Bíblia Sagrada. Foram câmaras, foram casas, usando um termo mais simples para você compreender, construída durante o templo do rei Salomão, que era utilizada por diversos fins, a Casa do Tesouro. Amém? Então essa era a Casa do Tesouro. E a Casa do Tesouro, hoje na atualidade, ela não existe. Essa Casa do Tesouro do templo de Salomão. Mas no próximo estudo, e o último estudo, no terceiro estudo, nós vamos compreender a respeito da Casa do Tesouro. Amém? Mas aí você vai perguntar para mim, mas e Jesus? O que Jesus fala, Edmar, a respeito do dízimo?
Vamos para o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Vamos compreender. Na Bíblia nós não encontramos passagens em que Jesus estava cumprindo essa prescrição da lei, ofertando o dízimo. Mas nos escritos sagrados encontramos passagens que ele cumpre a lei de Moisés. Muitas pessoas de repente interpretam de uma outra forma, mas Jesus, ele foi um dos cumpridores da lei. E ele manda as pessoas a devolverem o dízimo. Mateus capítulo 23, verso 23, que assim diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, mas não omitir aquelas. Ou seja, ele dizia para os fariseus e os hipócritas que eles dizimavam, que era importante eles dizimarem, mas que eles não deveriam esquecer também, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Amém? Aí você vai dizer, então se Jesus não dizimou, eu também não preciso dizimar. Jesus foi um grande cumpridor da lei, Eu acredito que por ser judeu, ele cumpriu o que a lei determinava. Jesus, na sua vida terrena, um filho de Deus, um homem íntegro, ninguém se iguala a Jesus. Mas nós também podemos compreender no livro de João, eu convido você para abrir, livro de João, capítulo 21, no versículo 25, que assim diz: muitas coisas não estão escritas e nós precisamos compreender isso. Há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Então, eu acredito particularmente, e olhando para o crivo das Escrituras, olhando para aquele contexto, a Bíblia não traz esse ensinamento, mas provavelmente Jesus, ele dizimou. Jesus, ele inclusive disse naquela questão do tributo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Compreende? Então Jesus, um homem íntegro, nós precisamos compreender. Amém? Eu espero estar contribuindo com o seu conhecimento, com o seu crescimento pessoal e espiritual com respeito ao dízimo. Lembra no primeiro estudo que nós aprendemos no princípio que Deus separou uma das árvores do jardim? Nós aprendemos que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, nós aprendemos a respeito dos levitas, da tenda da congregação, e nós aprendemos agora no segundo estudo a respeito da casa do tesouro, que foram câmaras construídas durante o templo do rei Salomão. Ou seja, hoje elas não existem mais. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nesta oportunidade nós te agradecemos por mais uma vez estar aqui, meditando, estudando na sua palavra. Senhor Deus, fale ao coração dos meus irmãos, que essas palavras venham ser plantadas no coração de todas as pessoas, Pai, que estão assistindo e que ainda vão acompanhar e assistir esse estudo. Eu te agradeço, Espírito Santo. Eu te agradeço, Pai, pela esta oportunidade de estar aqui. Amém. Você está gostando do meu trabalho? Está gostando do estudo? Compartilhe. Compartilhe com outras pessoas. Se inscreva aqui no canal. Me ajude a propagar a mensagem da Bíblia, a mensagem da Palavra de Deus para o Brasil e para o mundo. Finalizando, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele bate na porta do seu coração todos os dias. Abra, deixa ele fazer morada.